nas mãos santa do Todo-Poderoso. Ok? Então, o tema dessa semana, queridos, como eu já falei anteriormente, são como resolver conflitos interpessoais. É natural, queridos, que ocorra conflitos nas relações humanas. É como o atrito que existe entre as engrenagens de um motor. Porém, há uma solução bem simples para isso. Se nós quisermos resolver esse problema de atrito ali nas engrenagens do motor, é muito fácil resolver. Basta que o motor seja desmontado e cada peça seja cuidadosamente guardada em uma embalagem separada. Pronto, resolveu o problema. Desmonta o motor, guarda as peças, separadas e resolveu o problema do atrito. Mas tem um porém. O motor já não vai mais existir, porque está todo desmontado. E nem as utilidades que esse motor teria não vai ter mais. Não haverá choques, não haverá desgastes, mas também não vai mais haver movimento, nem produção, não vai haver mais nada. Então nós temos aí uma solução destrutiva e inadequada. Assim também acontece com o corpo de Cristo, queridos, a igreja do Senhor. Assim também aconteceu e sempre vai acontecer com a igreja do Senhor. Já nos primeiros anos da era cristã, já acontecia desentendimentos e colisões humanas na igreja. Lá em Atos 15:39, talvez seja o relato mais conhecido da igreja, nós temos aí o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Houve um desacordo entre eles. Outro exemplo é o que acontecia na igreja de Corinto. Paulo diz que havia entre eles dissensões. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. O mesmo apóstolo escreveu aos Gálatas, comparando-os aos animais, tamanha era a agressividade entre eles. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Nós aqui mencionamos só alguns exemplos que, apesar de terem em comum a questão do conflito, tem diferenças profundas e evidentes que estão relacionadas à origem do problema. Precisamos perguntar: por que está acontecendo este conflito? É uma questão que nós temos sempre que perguntar. Por que ocorrem os conflitos? Eu quero aqui falar pelo menos em 4 causas, que são mais comuns de ocorrer conflito no meio do povo de Deus, da igreja. A primeira causa, queridos, é a causa pessoal. Ocorrem conflitos quando os conflitos se dão por uma questão de gosto, de opinião, ou opção, ou estilo individual de alguém. O exemplo de Paulo e Barnabé é um sobre Marcos. Barnabé queria trazer Marcos, Paulo não queria levar de maneira nenhuma Marcos. Aí, por uma questão de gosto, de opção, de opinião, eles entraram no atrito e se separaram. Quantos conflitos nós vemos dentro do corpo de Cristo por causa de opinião, por causa de gosto pessoal? Nenhum cede, quer impor o seu gosto, a sua opinião sobre o outro, e ocorrem os conflitos. Há também um conflito, por causa doutrinária. É o caso de haver dentro da igreja um grupo que defende uma interpretação bíblica sobre um assunto e o outro que entende diferente. Foi a situação da igreja de Corinto, lá em Coríntios capítulo 1. Quando existe um corpo estranho no organismo, como uma farpa, um pedacinho de vidro ou um espinho, é natural que haja o inchaço, a dor e talvez até febre, como sinais que alertam contra uma anomalia. O corpo ele reage, o corpo mostra,
ok? E assim continua até que o mal seja extirpado. Esses problemas devem ser resolvidos pelos líderes eclesiásticos, conforme o modelo de Atos 15. Nós sabemos que em Atos 15 foi o primeiro concílio da igreja, e havia um grande atrito também com relação à circuncisão dos gentios e outras questões referentes semelhantes a esta. E ali a igreja, a liderança se reuniu para resolver e resolveram aquele problema, né? Para tão nobre tarefa, é importantíssimo, irmão, que os líderes estejam cheios do Espírito Santo. Como também é biblicamente natural que estejam. A gente se lembra quando foi separar os diáconos, uma das questões que se exigia para ser um diácono é que ele fosse cheio do Espírito Santo. Há um outro problema também, irmãos. Nós já vimos que os problemas os atritos podem se dar por causa pessoal ou causa doutrinária, mas também por causa carnal, né? É um outro ponto que pode nos levar aos conflitos. A questão da carnalidade. O problema dos Gálatas foi justamente esse, foi a carnalidade. Isto é, a condução da vida e do comportamento de acordo com as inclinações da natureza pecaminosa, a qual está diretamente ligada aos desejos físicos e egoístas. Né? Aí é carnalidade. Quando se há aquele egoísmo, quando há satisfação dos desejos físicos. Observe que o conflito de causa pessoal ou doutrinária pode ser também carnal. Basta que um dos envolvidos esteja dominado pela carnalidade. A própria heresia, que a princípio pode surgir de uma simples falta de entendimento bíblico, pode também ser obra da carne, conforme Gálatas 5:20. Então, muitas das vezes, os conflitos na igreja se dão nesta esfera da carnalidade, queridos. Há hoje, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes carnais, né? E isso tem levado a igreja a muitos atritos, ok? Então, nós vimos que é um outro ponto que pode levar aos conflitos pessoais, ok? Interpessoais. E o último ponto, queridos, né? Pode ser também a causa dos conflitos, pode ser uma causa diabólica. Muitos conflitos são certamente idealizados por Satanás. Ele é o maior semeador de contenda entre os irmãos. Mas o que ele faz, na maioria das vezes, é aproveitar a nossa lenha para fazer sua fogueira. Na maioria das vezes, Satanás aproveita a carnalidade. Na maioria das vezes, Satanás aproveita o egoísmo. Na maioria das vezes, Satanás aproveita a falta de compreensão. E ali, ele usa essa lenha para fazer a sua fogueira. Não é isso? Então, queridos, os conflitos pessoais, que pode ter até uma causa natural, né? Ou conflitos carnais e doutrinários, pode acabar se tornando instrumento nas mãos do inimigo. O maior desejo de Satanás é ver o povo de Deus lutando consigo mesmo, quando deveríamos estar juntos, lutando contra as forças das trevas. Veja que isso foi o que ele fez no céu. Até que os anjos, que antes faziam parte do mesmo exército, começaram a lutar entre si, surgindo então o exército demoníaco. Ele botou um anjo contra o outro, queridos. E ele usa ainda as mesmas táticas. Ele fica querendo levantar um contra o outro dentro da igreja. Ele sabe que dividindo o povo de Deus, ele fica mais fácil da sua ação, né? Então, queridos, como foi exposto no início, alguns conflitos podem ter causas naturais, outros podem até ser necessários. Contudo, o perigo sempre existe. O conflito é como fogo.
Muitas vezes utilizamos o fogo em nossas casas. Ele é necessário e útil, embora se trate de uma força destruidora. Se perdermos o controle sobre o fogo que usamos, então tudo pode ser destruído repetidamente, ok? Então, queridos, há conflitos no meio da igreja, há conflitos no meio do corpo de Cristo. Nós vimos que algumas causas desses conflitos são pessoais, né? Outra causa desses conflitos são doutrinárias, e essas questões doutrinárias muitas das vezes leva até a questão da divisão da igreja, né? E é por isso que hoje nós temos tantas denominações. Algumas das denominações nascem por causa de conflitos doutrinários. Outras nascem verdadeiramente por causa da carne mesmo. Outras nascem por causa de ações diabólicas mesmo, né? E outras nascem por causa pessoal mesmo, né? Que há muitas vezes a vaidade, muitas vezes o gosto da pessoa, a opinião, e leva à divisão da igreja. E nós, queridos, temos que ter muita atenção, queridos, com relação a essas questões. Nós temos que ter muita atenção com relação a todas essas origens de conflito dentro da igreja, para poder eliminar na raiz. Se é uma causa pessoal, tem que se chamar a pessoa a atenção, que o que mais importa dentro do corpo de Cristo é a coletividade, não é a individualidade, né? Se é causa doutrinária, a liderança tem que ter firme, né, dentro da sua ótica, qual é a visão da igreja. E quando a pessoa chega na igreja, ela tem que saber qual é a visão da igreja, para que não haja conflito mais na frente. Há a questão da causa carnal. Aí somente Deus tem que se encher do Espírito para que a carne seja ali colocada no seu devido lugar. Mas tem pessoas que não estão buscando ser cheio do Espírito, e a carne tem reinado. E a questão diabólica, queridos. E esta também tem a questão da vigilância, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós devemos estar atentos para que estes conflitos interpessoais, né, que sempre vão existir, eles sejam amortizados, né? Sejam diminuídos, sejam de alguma maneira diminuídos dentro da igreja, ok? Sempre vai existir conflitos, mas que eles sejam diminuídos para trazer a maior unidade no corpo de Cristo. Então, queridos, hoje nós vimos, né, a origem dos conflitos. Nós estamos estudando essa semana como resolver os conflitos interpessoais. Nós vimos como geralmente se origina os conflitos. E nós vamos aprender durante a semana como solucionar estes conflitos. Ok? Um forte abraço, uma semana de paz. Que Deus te abençoe abundantemente e que você tenha uma semana abençoada. Você fique ligado aqui conosco durante toda a semana, para que nós possamos meditar naquilo que as Escrituras ordenam para nossas vidas e nos orientam. Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Amém. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um devocional. Hoje é terça-feira, né? 26 de setembro, é isso? De 2017. E estamos estudando nesta semana conflitos, como resolver os conflitos interpessoais. Ontem, queridos, nós iniciamos este devocional desta semana, né, falando de alguns pontos geradores de conflito interpessoal. Eu quero, antes de nós iniciarmos o nosso devocional, deixar o convite, né, mais uma vez,
para que você esteja hoje à noite na igreja, queridos. Esteja ali junto conosco para orarmos, para ouvirmos a palavra, para estarmos em comunhão. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não ouve a palavra de Deus, fica fraco espiritualmente. É por isso que há tantos crentes fracos na igreja do Senhor Jesus, porque as pessoas não ouvem a palavra, não leem a palavra, não vivem a comunhão, e isso vai fazendo com que a pessoa fique debilitada espiritualmente, ok? Muito bem, queridos. Então ontem, como eu estava falando, ontem nós vimos aqui 4 causas, né, geradoras de conflito interpessoais. Nós vimos que a causa às vezes pode ser pessoal, questão de um gosto, de uma opinião, e às vezes a pessoa não quer ceder e isso gera um conflito. Nós vimos também que pode se gerar conflito, questões doutrinárias, né? O irmão interpreta a Bíblia de um jeito, o outro de outro, e isso traz um confronto, e isso gera também um conflito interpessoal. Mas os conflitos também pode ser por causa carnal, né? A carnalidade, a velha criatura reina mais do que o ser espiritual, e isso também com certeza é uma causa de conflitos interpessoais. E vimos também, por último, que a causa pode ser diabólica, né? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados, potestades. Eles estão em contínua guerra contra nós. E muitas das vezes nós baixamos a guarda e deixamos que estes seres espirituais do mal, eles prevaleçam sobre as nossas vidas. E eles levantam contendas, né? Levantam situações. E se não vigiarmos, com certeza seremos engoldados pelas forças diabólicas. Isso aqui serve também, queridos, não só para as questões de relacionamentos dentro da comunidade cristã, da casa de Deus, da igreja do Senhor, mas para os nossos relacionamentos interpessoais em todas as esferas, ou seja, no casamento, né, no trabalho. Com certeza o diabo pode causar situações no casamento, no trabalho, com relação também à carnalidade. Então, deve-se o cristão dobrar a sua vigilância para que não seja levado a ter um desgaste, né? Um atrito, um conflito nos relacionamentos interpessoais, ok? E hoje, queridos, eu quero acrescentar e continuar falando que os conflitos, às vezes, eles são necessários, né? O debate de ideias, né? O confronto das ideias, às vezes, são necessários. A discordância é normal. Nós somos pessoas diferentes e muitas vezes teremos pontos de vista diferentes também, ok? Teremos pontos de vista distintos e muitas vezes preferências, né, divergentes, ok? A discordância pode fazer com que cada um parta no sentido diferente. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, que nós falamos aqui anteriormente, né? Foi isso, né? Pontos de vista diferentes que fez com que eles se separassem. Cada um viajou para um lugar diferente. Entretanto, queridos, se o problema é entre marido e mulher, aí não, irmão. Aí não é bom que cada um saia numa direção diferente, né? Se a questão é doutrinária, existe boa intenção nas pessoas envolvidas, então será útil e necessário que se passe, né,
a conversar e buscar a ter uma discussão, né? Um debate de ideias. E discussão aqui, queridos, não é sinônimo de briga, mas é de debate, né? De exposição de ideias, com o objetivo de se chegar a uma conclusão proveitosa. Então, se o marido e a mulher estão discordando de alguma coisa, ou se na igreja há alguma discussão com relação, uma discordância, melhor dizendo, com relação a pontos doutrinários, aí é importante uma discussão, um confronto de ideias, um debate, né, para que se chegue a uma conclusão proveitosa. Discutir a questão é melhor do que o silêncio, que pode ocultar o problema e criar inimizades. Queridos, nós como cristãos é necessário, né, e é de suma importância que nós vivamos em sinceridade. Às vezes você não está concordando com a coisa, às vezes você não é favorável a um determinado assunto, mas você não se expressa, você não discute, não coloca a sua ideia para que todos possam ver, e fica aquilo em silêncio. E muitas vezes torcendo até o contrário daquilo que está sendo feito. Então isso não é de Deus, queridos. Isso não é de Deus, né? Isso aí é legalidade para Satanás trabalhar. Há muitas pessoas que vivem na igreja com uma insatisfação porque aquilo que ela pensa é contrário daquilo que o pastor implanta, do pastor pensa, que o pastor propõe para a igreja, mas ela não fala nada. Ela só torce ao contrário, né? E às vezes, muitas vezes, na surdina, por trás, tenta influenciar outros ao seu ponto de vista. Então isso se chama deslealdade, isso se chama falta de sinceridade, é uma falha de caráter, né? Porque se você não concorda com algo, tem que se levar à discussão, ao debate de ideias, colocar as suas ideias, os seus pensamentos, né? Ok? É importante também, queridos, que falar que na discordância e na discussão se coloca as ideias, mas o líder é ele que toma a decisão. E mesmo que você pense de uma maneira, exponha a sua ideia, mas o líder prefira trilhar outro caminho, isso não é motivo para você ficar contrário à obra, ficar contrário à liderança, ficar contrário àquilo que foi definido, né? Porque ao líder, ele tem que ouvir os conselheiros, mas a decisão final é dele, queridos. É dele, a decisão final é sua, líder, né? Você pode ouvir as pessoas, pode ouvir as ideias, pode ouvir os pontos de vista, mas a decisão final é sua. É você que está tendo uma visão do todo, é você que sabe a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Então a decisão final é sua, e os outros, né, devem verdadeiramente se submeter àquilo que for definido. Então, se há discordância, tem que ter discussão, né? Porque muitas vezes leva a contenda, né? Acontece quando uma das partes quer impor a sua ideia, ou quando a parte que deveria se submeter se nega a fazê-lo. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, né? Chegamos ao nosso limite. Daí em diante, o fogo começa a se alastrar, né? Se começa-se as contendas, começa a queimar o fogo, começa a se alastrar, né? Não convém que o servo do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, convém contender, mas ser manso para com todos, ok?
E muitas das vezes acontece isso, né? Uma das partes quer impor a sua ideia, né? Uma das partes quer impor o seu ponto de vista, por fim na força. Como eu falei aqui anteriormente, deve-se as duas partes entrar num acordo, buscar o que for melhor para, no caso da igreja, a coletividade. Ok? Mas se o líder decidir tomar uma posição, convém que não se haja contenda, né? Não se haja brigas, mas que nós devamos aceitar e continuar fazendo a obra de Deus. Porque a contenda, queridos, se o fogo começa a se alastrar, vai levar à divisão. E essa divisão já é uma atitude extrema. Em alguns casos, ela pode ser até correta, mas em outros não, né? Contudo, mesmo que seja necessária a divisão, ela não deve ser estimulada entre nós cristãos, já que Deus não nos deu poder para separar o joio do trigo. O problema se agrava quando depois da divisão, né? Aí agrava mais ainda, né? Se há divisão e depois da divisão, as partes querem continuar o conflito. Então aí já está declarada uma guerra, né? Todo o cuidado é pouco, na casa de Deus principalmente, para que o confronto de ideias não chegue a esse ponto para divisão, de partidarismo, de formar grupos, né? Eu vou defender minha ideia aqui com os ideias, vou trazer pessoas para junto de mim. Isso aí não, irmãos, de maneira nenhuma, né? Porque isso vai chegar a uma divisão. E Deus não opera em meio de divisão, porque a palavra de Deus diz claramente: uma casa dividida, ela subsistirá de maneira nenhuma, queridos. Uma casa dividida, ela não subsiste, ok? Então, queridos, nós estamos vendo aqui, né, algumas questões com relação ao conflito interpessoal. A partir da manhã, nós vamos aprender a administrar estes conflitos. A partir da manhã, nós vamos começar a ver como nós devemos proceder, né, para até mesmo nem iniciar um conflito, né, mas se iniciar, como gerenciar esses conflitos, ok? Então, da mesma maneira que eu estou falando aqui com relação à igreja do Senhor, nós devemos ter cuidado com relação também aos casamentos, para que não chegue a este ponto, né, da divisão, porque isso também não é da vontade de Deus. Ok, meus queridos e amados irmãos? Então vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos dando prosseguimento a esse estudo com relação aos conflitos interpessoais, ok? Que você fique na paz do Senhor Jesus, um dia de plena graça, um dia de plena bênção sobre a tua vida, e que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, um bom dia a todos, iniciando aí esta quarta-feira, né? Abençoadíssima. Ontem o culto de oração também foi uma bênção para a glória de Deus, né? Sentimos ali o operar do nosso Deus e foi maravilhoso, e é sempre maravilhoso, né? Estarmos na igreja, adorando, cultuando ao nosso Deus. É sempre bom demais, é sempre maravilhoso. E ontem não foi diferente, né? Sentimos fortemente ali a glória de Deus. E também creio que hoje também não será diferente nas congregações, né? Estou aí alguns dias que eu não vou nas congregações, estou fazendo aí visitas, né? E verificando outras atividades concernentes aí à nossa missão pastoral,
mas tenho sentido falta de estar também nas congregações. Mas eu creio, queridos, que assim como Deus tem operado aqui na sede, também tem operado nas congregações, né? Servimos ao mesmo Deus, ok? Então, queridos, nós vamos dar prosseguimento, né? No dia de hoje, como resolver os conflitos interpessoais. Ontem nós fazemos uma breve recapitulação. Nós vimos que as discordâncias são normal, nós discordarmos, né? E normal também discutirmos. Discussão não é sinônimo de briga, mas um debate de ideias, né? Agora tem que se ter cuidado para essa discussão não ser levada a uma contenda, né? E essas contendas acontecem geralmente quando uma pessoa quer impor a sua ideia sobre o outro, a força, né? E a gente tem que ter cuidado porque pode levar a uma divisão. E a divisão nunca é bom. A divisão, Deus ele traz a unidade. A divisão já aí é obra do maligno. É o desejo do maligno, né? É a divisão. Divisão de pessoas, divisão de famílias, divisão de ministérios. Não pode ter divisão, irmãos. A Bíblia diz, se não há concordância entre dois, como é que vão andar juntos? Então, queridos, não pode ter divisão, né? É importante a igreja do Senhor andar em um só pensamento, em um só propósito, né? Não pode haver essa divisão, né? Aliás, a divisão já não anda mais junto, né? Um vai para um lado e outro vai para o outro. E isso realmente é muito triste. Graças a Deus, nós, neste 7 anos de ministério, estamos caminhando para os 8, nós já tivemos muitos problemas de relacionamentos pessoais na igreja. Mas graças a Deus, a nossa igreja nunca chegou a ter uma divisão, né? Eu sempre agi imediatamente, não deixei dar espaço e nem deixo, irmãos, dar espaço para que haja a divisão. Quando eu vejo que está se caminhando para isso, eu ajo imediatamente. Eu não penso 2 vezes. E até agora Deus tem nos honrado e Deus tem guardado este ministério e nunca teve uma divisão para a honra e glória do Senhor, né? Motivos, situações já tivemos, mas graças a Deus soubemos, né, pela glória de Deus que nos deu o discernimento de intervirmos antes de qualquer uma dessas situações. Irmãos, para nós administrarmos o conflito, antes de tudo, a gente tem que se perguntar, antes de ter um conflito, antes de ter uma contenda, nós devemos nos perguntar, vale a pena começar a questão? Vale realmente a pena eu brigar por isso que agora nesse momento eu estou sentindo vontade de brigar? Analise a causa do conflito antes de começá-lo. Será que vale a pena, irmãos, criar um problema no ônibus por causa de 1 centavo de troco? Queridos, quanto vale a nossa paz e tranquilidade e a tranquilidade da nossa consciência? Quanto vale a nossa paz, né? E a tranquilidade da nossa consciência? Porque tem pessoas, irmãos, que brigam por coisas tão pequenas, irmãos, né? Como eu dei o exemplo aqui, 1 centavo de troco no ônibus. Tem pessoas, irmãos, que parece que ficam procurando um meio de buscar algum atrito, alguma contenda, alguma discussão, alguma briga, né? Por coisas tão pequenas, irmãos. Agora, o questionamento que nós devemos fazer, vale a pena, irmãos? Vale a pena nós brigarmos, né?
ou começar uma questão por coisas pequenas, insignificantes. Algumas pessoas, irmãos, acham que sempre devem brigar por seu direito, né? O apóstolo Paulo nos orienta que algumas vezes, em determinados casos, é melhor o cristão sofrer algum dano do que criar uma disputa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 7, e eu já estou abrindo a minha Bíblia para ler para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: na verdade, é já realmente uma falta entre vós tedes demandas, aqui essa demandas quer dizer conflitos, né? Uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofrei antes o dano. O apóstolo Paulo está perguntando, né, que já realmente uma falta entre vós, demandas uns contra os outros, né? Por que há essas demandas? Por que há esses conflitos uns contra os outros? Porque não sofrei antes a injustiça, porque não sofrei antes o dano, porque você não se coloca antes de começar o conflito na situação que aquele conflito vai levar, né? Porque você não se coloca no lugar do outro, porque você não analisa o que vai acontecer depois daquele conflito. Então, queridos, as pessoas às vezes dizem, não é o meu direito, né? Mas você vai estar aí brigando aparentemente pelo seu direito, né? E vai causar um dano bem maior. Não que você não deva buscar os seus direitos, mas, querido, Jesus Cristo, ele nos ensinou uma coisa, quando ele falou que em muitos casos, né, nós devemos dar a outra face. Falou de entregar a capa e falou de caminhar a segunda milha. Ou seja, o Senhor nos falou, queridos, que nós devemos muitas vezes termos que pagar um preço, né, para que não haja um dano maior, não haja uma consequência maior. E muitas das vezes nós temos que negar a nós mesmos, sim, os nossos interesses em favor, e especialmente da coletividade, da igreja do Senhor. Muitas vezes nós temos, sim, como se dizia aí o Leonel Brizola, né? Muitas das vezes nós temos que engolir sapos barbudos, né, em prol de algo maior, ok? Principalmente em prol do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Muitas das vezes nós temos que pagar um preço para que a igreja do Senhor não venha a ser escandalizada. Muitas vezes nós temos que pagar um preço maior para que os novos na fé, eles não venham se escandalizar. E muitas das vezes nós temos que engolir verdadeiramente e não buscar, né, uma contenda, um conflito, porque isso vai trazer um dano maior. Dê a Deus, meu querido, quando você estiver numa situação dessa, e eu também, né, porque eu estou falando aqui em primeiro lugar para mim, graças a Deus, Deus já tem me tratado muito nessa área, mas nós temos que estar sempre meditando e escutando Deus falar com relação a esta área. Dê a Deus a oportunidade de resolver o problema. Ore ao Senhor antes de agir e falar. O nosso problema, queridos, eu digo nosso porque somos todos nós, muitas das vezes, antes de partirmos para um conflito, nós não colocamos na mão de Deus, nós não oramos, nós não perguntamos qual a melhor maneira de agir, de falar, como nos portarmos para que o nome do Senhor seja glorificado mesmo em meio a esta situação. E muitas das vezes nós tomamos as nossas decisões, né, independente de Deus, e aí se gera um conflito e as consequências são terríveis. Outro ponto a ser observado é você se interrogar.
Se você começar a questão, o conflito, terá condições de levar até as últimas consequências ou sairá envergonhado no meio da briga, né? Lucas 14, 28 diz o seguinte, que se você se assenta para construir uma torre, né, você tem que ver se você vai terminar aquela torre, né? Se você vai realmente executar todo aquele projeto. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Você tem que saber aonde você está se metendo, se você vai realmente dar conta daquilo que você está começando, para você não sair envergonhado, não é isso? Portanto, muitas vezes, queridos, o melhor é não iniciar o conflito. Muitos problemas seriam evitados se parássemos para refletir antes de começar. Se nós colocássemos em primeiro lugar, né, nas mãos do Senhor, e se nós dessemos ouvido em primeiro lugar à voz do Espírito Santo de Deus, muitos conflitos seriam evitados. Agora nós, muitas vezes, queridos, o nosso problema é que nós não damos chances do Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. O problema é que nós muitas vezes não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. E nós iniciamos conflitos, nós andamos muitas vezes por nós mesmos, nós deixamos muitas vezes a carne no controle ao invés do Espírito Santo de Deus, e as consequências são lamentáveis. Lamentáveis. Então, queridos, antes de se iniciar qualquer conflito, nós devemos nos perguntar: vale realmente a pena eu começar este conflito? Não é melhor eu dar a outra face e evitar algo bem pior, né? Porque um conflito ele traz desgaste emocional, um conflito ele traz desgaste psicológico, um conflito ele quebra a unidade, um conflito ele rouba a sua paz, um conflito ele traz tristeza, um conflito ele traz muitas das vezes momentos de tristeza e solidão. Então nós devemos analisar, vale realmente entrar neste conflito, né? Ok, meus queridos e amados irmãos, então eu vou muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí iniciando mais um devocional no dia de hoje, quinta-feira. Não custa nada lembrar que hoje é dia de culto, né? Hoje teremos culto ali na sede, um culto de doutrina, e como sempre nós falamos aqui, é importantíssimo você estar na casa do Senhor, ok? Então, queridos, vamos dar prosseguimento ao nosso devocional. Ontem nós falamos um pouco com relação a nós meditarmos se realmente vale a pena entrar numa questão, num conflito, né? Se vale a pena começar um conflito. Nós falamos que pessoas às vezes entram para o conflito por coisas tão pequenas. Demos até o exemplo que pessoas brigam até pelo troco de 1 centavo no ônibus, não é isso? Tem pessoas que até por 1 centavo de troco, às vezes entra numa contenda. E ontem nós falamos, será que vale mesmo a pena nós entrarmos em alguma contenda? Falamos também com relação de nós darmos a oportunidade ao Senhor de resolver o problema, né? Antes de entrar numa contenda, de agir, de falar, é importante se colocar em oração, apresentar a Deus as causas, né, que podem gerar ali um conflito
Então nós devemos, antes de mais nada, apresentar a Deus a situação. E ontem nós falamos com relação a isso. Mas, querido, e se as coisas se conduzirem para verdadeiramente ter um conflito? Como eu devo me conduzir? Se já estou no meio do caminho, se já estou ali no meio de uma discussão, né? Como nós falamos, a discussão pode haver. O que não pode haver é uma contenda, né? A discussão de ideias, debate de ideias pode haver. O que não pode haver é uma contenda. Mas se eu estou no meio do caminho ali, já adentrando, né? O conflito já está bem acirrado e a discussão está bem acirrada e eu já estou adentrando numa contenda. Qual deve ser o meu comportamento? Em primeiro lugar, queridos, em toda discussão é importante nós nos lembrarmos que os limites, né? Aliás, a discussão tem limites a serem respeitados. Nós devemos ter limites em nossas discussões. Nós precisamos saber administrar, né? Se nós já estamos em meio a uma discussão, nós temos que saber administrar, dirigindo bem o nosso barco por entre as ondas, sem deixá-lo virar. Existe, queridos, uma tênue linha que separa uma discussão sadia de uma contenda. A linha é bem fininha, irmãos, né? De uma discussão sadia para uma contenda. E é justamente por isso que nós devemos vigiar muito. E é justamente por isso que nós devemos ter muito cuidado. Porque muitas das vezes está no meio de um debate sadio. Estamos falando de coisas saudáveis. Estamos falando de coisas com relação ao que interessa às duas partes. Mas, em meio a este debate, a esta discussão, isso poderá gerar uma contenda. Por isso, querido, nós precisamos então ter em mente alguns limites que não ultrapassaremos. Porque se nós ultrapassarmos esses limites, aí já não será mais um debate e passará a ser uma contenda. E é tudo que nós não queremos. Contender. Estar em contenda, né? Nossas discussões, melhor dizendo, deverão ser pautadas pelo respeito. Primeira coisa que nós devemos entender que numa discussão, nós devemos sempre respeitar o outro, irmãos. E o outro, por sua vez, deverá nos respeitar também. O respeito tem que existir em meio a um debate. E esse respeito, ele exige que nós não podemos usar palavras torpes ou agressivas, né? Nós não podemos, em meio a uma discussão, começar a usar palavras que venham agredir a pessoa, que venha a machucar a sua hombridade, né? Usar palavras torpes, né? Este é o mal, querido, que existe muitas vezes na discussão entre casais. E é por isso que às vezes o relacionamento interpessoal de um casal muitas vezes é levado ao fracasso, porque não se tem mais o respeito. Há uma agressão nas palavras, e palavras, como eu sempre gosto de dizer, né, elas causam feridas que são muito difíceis de cicatrizar. Palavras, muitas das vezes, elas ferem muito, e aí fica mais difícil haver uma reconciliação.
E muitos casamentos têm acabado por isso, por palavras. É nesse sentido que eu creio que a palavra tem poder, né? Que a palavra pode matar e dar vida. Porque tem muitas palavras que estão matando por aí. Ao invés de dar vida, matam verdadeiramente. É nesse sentido que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua, lá em Provérbios. É porque muitas das vezes você está matando as pessoas com a língua, né? E ao invés de dar vida. É quando você não respeita, você usa palavras torpes, palavras agressivas, né? A Bíblia diz em Provérbios 15:1 que a palavra dura, ela suscita ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Quando eu uso palavras duras, né? Palavras agressivas, ela vai suscitar ira, né? Agora já as palavras mansas e sadias podem desarmar o ânimo agressivo da outra parte. Lá em Tito 2:8 também fala sobre isso, né? Que nós devemos usar a palavra sadia para que o nosso adversário venha se envergonhar. O diabo, nosso adversário, ele se envergonhe disso, né? Ele não nos pegue nessa questão. Um conflito mal conduzido resultará em ofensas e deixará marcas, né? Como eu acabei de falar. Deixará cicatrizes. Podemos expor nossas opiniões, por mais divergentes que sejam, sem usar da agressividade. Ok? Então, queridos, primeiro, se estamos em meio a uma discussão, para nós conduzirmos bem esse conflito, não usar palavras agressivas nem palavras de baixo calão, né? Em segundo lugar, a gente tem que dialogar sem orgulho. Se vamos discutir sobre alguma coisa, precisamos deixar o orgulho de fora da conversa. Precisamos deixar o orgulho de lado. Nós, como cristãos, já temos que buscar viver uma vida sem orgulho, né? Quanto mais em meio a uma discussão. Em alguns momentos, poderá ser necessário admitir que o outro está certo. E aí, como é que se admite se tem orgulho no coração? Como é que se reconhece? Então, por isso é necessário deixar o orgulho de lado. E se não estiver, né? E se não estiver, talvez possamos desistir do conflito a favor da outra parte. Logicamente, não devemos aceitar o pecado nem o erro. Mas muitas vezes não é isso que está em jogo. E podemos muito bem abrir mão de nossa proposta em benefício do nosso próximo. E para que isso aconteça, não pode haver orgulho. Isso pode ser um sinal de maturidade, porque somente os maduros, né, eles agem dessa maneira. Veja o exemplo aí de Abraão. Você se lembra? Abraão, ele tinha a prioridade de escolher qual a terra que ele queria, mas ele deixou Ló escolher primeiro, né? Ele deixou Ló, ele cedeu para que Ló tomasse a decisão em primeiro lugar para onde ele iria, ok? Então, queridos, é necessário para isso humildade, muita humildade, né? Para agir dessa maneira. Se a discussão parece não produzir um acordo, então é bom que a mesma seja interrompida. Se nós estamos debatendo e não chegamos em nenhum acordo, é importante que essa discussão ela seja interrompida, porque não vai acrescentar nada, não vai levar a lugar nenhum. Se uma das partes é autoridade sobre a outra, então caberá a essa pessoa, essa que tem a autoridade, decidir sobre o assunto, ou voltar a questão em outra ocasião. Então, se há uma discussão e não se chega a um acordo, é aquilo que eu ministrei
já aqui ontem. Se está havendo uma discussão e não se chega a um acordo, aquele que tem a responsabilidade, aquele que tem a autoridade sobre aquele tema que está sendo tratado, ou questão, ou assunto, se é ele que vai ser cobrado para dar uma resposta com relação àquilo, mas há um conflito, ele que deverá tomar atitude, porque é ele que vai responder sobre aquilo, né? A cobrança vai estar em cima dele. Ele pode discutir, ele pode ouvir as opiniões, ele pode ouvir opiniões contrárias, opiniões a favor, mas a decisão está com ele. Por quê, queridos? Porque a responsabilidade está sobre ele. É ele que vai dar conta. Ele pode até mudar de opinião. Durante o debate, o conflito, a discussão de ideias, ele poderá mudar de opinião. E isso é normal, né? Se a persuasão da outra pessoa lhe leva a mudar de opinião, tudo bem. Mas se ele não muda de opinião, a outra pessoa deve compreender que a decisão está sobre aquele que está na liderança, porque ele é que vai prestar conta sobre aquilo. Então a pessoa deve compreender e aceitar, né? Agora, se não chegam no acordo, é melhor que a discussão seja interrompida para que não haja aí uma contenda, ok? E da mesma maneira nos casamentos, né? Quando há uma discussão que não vai se chegar num acordo, se interrompa essa discussão, para que não gere aí uma contenda, ok? Então, queridos, espero que essas dicas de hoje também me ajudem mais e mais a crescer. E amanhã nós estaremos concluindo esse tema desta semana de como resolver conflitos interpessoais, ok? Eu sei que esses temas são importantes para você e para mim, que para isso Deus nos dá esse entendimento para nós crescermos juntos, né? Nessas áreas de nossas vidas que nós precisamos, e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, né? Que você tenha uma quinta-feira aí abençoada, e logo mais à noite, em nome de Jesus, nós estaremos ali juntos, clamando, aprendendo e exaltando o nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Louvado seja Deus por mais um dia, pelo fôlego de vida, né? E pelas suas maravilhas em nossas vidas. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem realizado. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é grandioso, Deus é soberano sobre nossas vidas. E nós, como servos, estamos dispostos a obedecer mais um dia que Deus reservou para nós. Queridos, nós hoje estaremos concluindo o nosso estudo, né, que fala sobre os conflitos interpessoais, e estamos concluindo hoje, né? Eu gostei muito desta semana, deste tema, porque é algo que nós temos vivido, né, constantemente, porque onde há relacionamentos de pessoas, há alguma espécie de discordância, de atrito, de conflito. E é importante nós sabermos como nós nos portarmos diante, como cristãos, né? Nos portarmos diante destas dificuldades que sempre surgem em nosso caminho. E tudo que nós estudamos para o nosso crescimento como cristão é maravilhoso, não é? Tudo aquilo que nós aprendemos, amadurecemos, tudo aquilo que Deus nos faz compreendermos para praticarmos, né? Porque o ensino, o aprendizado, se ele não for prático, ele não tem efeito em nossas vidas.
Então que nós possamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos durante essa semana. Essa semana nós vimos aí, né, que nós jamais vamos viver, né, sem uma discussão ou uma discordância, né? E essas discussões, essas discordâncias tem vários pontos. Pode ser por motivo pessoal, doutrinário, carnal ou diabólica, né? Nós vimos também, queridos, que a discordância, né? Os conflitos, às vezes, são até necessários, né? Haver uma discordância, uma discussão. Agora, o que começa a trazer dano à vida da pessoa é quando se cria, através da discussão, uma contenda. Porque essa contenda pode levar a uma divisão, né? Então é importante nós administrarmos esses conflitos. Perguntar, né, se é realmente necessário entrar num conflito, né? Se não é melhor ficar em oração esperando que Deus intervenha, né, nessa situação. E vimos também que se entrarmos num conflito é importante nós entendermos que esse conflito tem que ter limites, né? Que devem ser respeitados. Então, não agredir as pessoas com palavras, né, agressivas, torpes, não deixar que o orgulho domine as nossas vidas, né? Ter humildade. E se o conflito se tornar muito sério, tem que ser interrompido imediatamente, né, para que não avance para algo pior. Então, queridos, se nós entramos num conflito, né, mas como nós devemos proceder depois desse conflito? Se mesmo com todas essas dicas, né, nós não conseguimos evitar o conflito, o choque, o que nós devemos fazer depois desta tempestade, né? Bem, se uma contenda aconteceu, aí será necessário um conserto. É natural que muitos ímpios eles sejam irreconciliáveis, incapazes de perdoar. Porém, não faz sentido um cristão guardar mágoa contra ninguém. E principalmente contra outro irmão em Cristo. Então, queridos, se há um desentendimento, há um conflito, né, nós até compreendemos se for uma pessoa que não tem o conhecimento da vontade e da direção de Deus para a sua vida. Mas um cristão, ele não pode ficar guardando mágoa, guardando ressentimento contra ninguém, né? Isso não é coisa de cristão. Se você ofendeu, peça perdão. O perdão, queridos, é o remédio divino para os conflitos mal conduzidos e mal resolvidos. A gente só resolve conflitos, né, que foram mal conduzidos, chegaram a extremos, com o perdão. A falta de perdão torna-se uma chaga na alma. A mágoa guardada causa maior mal a quem guardou, né? Então quem fica guardando mágoa, ele vai ter um dano maior do que aquele que causou a mágoa, né? Deu a abertura a esta mágoa. Eu gosto de dizer que quando você não libera perdão, você está algemado junto da pessoa que supostamente lhe ofendeu. Então, ela causa um mal maior para quem fica guardando do que os ofensores, né? Também Deus não nos perdoará se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Você se lembra o que diz lá em Mateus 18:35 e Mateus 6, do 12 ao 15? Né? Se nós não perdoamos nossos irmãos, como é que Deus vai perdoar a nós, né? Se não perdoamos ao nosso irmão em Cristo, estaremos interrompendo o fluir da bênção de Deus através do corpo de Cristo, que é a igreja. Se eu não perdoo o meu irmão, a igreja, ela adoece, queridos. Deixa de fluir a bênção de Deus. Esse tipo de problema causa frieza espiritual.
E é por isso que tem muitos irmãos frios na fé, frios na igreja, frios, a igreja fria, né? É porque traz dano a falta de perdão ao corpo de Cristo. Cada membro depende um do outro para receber a corrente sanguínea ali do corpo, né? Que é a unção. Assim como os galhos da videira dependem um dos outros para receber a seiva. Se existirem bloqueio entre nós, a produção do fruto do Espírito ficará comprometida. Então, queridos, se não há perdão no meio do corpo de Cristo, este fluir do Espírito Santo de Deus não vai ocorrer. E aí a igreja se torna fria, a igreja se torna doente e muitas vezes se fica procurando 1001 motivos por que a igreja está fria. E às vezes é o próprio corpo que está provocando a frieza na igreja, por falta de perdão, por mágoa no coração. Os conflitos interpessoais são como um atrito entre as peças de um motor em funcionamento. Nós vimos no começo desse devocional. O que podemos fazer para reduzir esse atrito é minimizar seus efeitos negativos. Lubrificar o motor. Se está havendo atrito ali entre as duas peças ou mais do motor, então tem que se reduzir esse atrito. E como é que se reduz esse atrito? É com óleo. É por isso que os motores se coloca o óleo para lubrificar o motor, para diminuir o atrito, né? Minimizar os efeitos negativos. O óleo, no nosso caso, né, é um símbolo do Espírito Santo, né? É um símbolo bíblico do Espírito Santo. E nós precisamos dessa unção em nossas vidas. Assim, queridos, quando formos atacados por alguém, teremos uma palavra mansa para aplacar-lhe o furor. Aquele que tem o óleo do Espírito Santo de Deus, ele vai diminuir os atritos, né? A unção de Deus na sua vida, ela vai fazer diminuir esses atritos entre essas duas peças do corpo de Cristo, né? Do motor, que simbolicamente aqui nós estamos falando. Então, quando vier uma palavra agressiva, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos responder com mansidão, porque é o óleo do Espírito que há em nós que vai fazer a diferença, né, para que esse atrito não venha a ser tamanho que venha desgastar as peças. Esse óleo que vai lubrificar essa engrenagem, essas peças, no caso da igreja, é o Espírito Santo de Deus. São as nossas vidas sendo direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa unção em nossas vidas, né? Nós precisamos dessa unção do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, quando vier uma afronta, né, nós teremos o amor do Senhor em nossos corações, o qual produzirá sempre uma predisposição de aceitar os irmãos. Essa predisposição não permitirá o preconceito. Então não haverá entre nós barreiras, muitas das quais se formam sem a menor razão. A operação do Espírito Santo será o antídoto contra as antipatias gratuitas e desmotivadas, e também o remédio para as mágoas e as inimizades. Será o remédio, irmãos. Esta unção nos torna capazes de renunciar, de negar nós mesmos, considerando que o nosso irmão é superior, como ensina lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. É digno de todo o nosso respeito, o nosso irmão, né? E de todo o nosso apreço. Parece até, queridos, que nós estamos falando aqui de uma utopia. Contudo, esse estilo de vida é proposta de Deus para nós.
a fim de que não sejamos um reino dividido, mas um corpo que, unido por juntas e medula, possa crescer na presença do Senhor. Não é assim que diz lá em Efésios capítulo 4, que os dons estão ali para o nosso crescimento? Então, queridos, os conflitos, eles podem ser inevitáveis, pode haver. Mas o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é se deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, para que nós possamos conduzir esses conflitos da melhor maneira possível, para não trazer danos nem para nós, nem para o nosso próximo e nem para o corpo de Deus, de Jesus, que é a Igreja Santa do Senhor. Também, queridos, tudo aquilo que nós falamos aqui hoje serve para os nossos relacionamentos interpessoais, como família, pais, filhos, esposo, esposas. Nós temos que tomar essas lições para que não soframos danos em nossas vidas, tanto física, né? Porque nós sabemos que a preocupação, o desgaste emocional, tudo isso traz doença para o nosso corpo e até mesmo chegando à depressão. Então, nós devemos evitar para que nosso corpo não sofra. E muito mais, essas questões também trazem dano espiritual, porque nós não vamos estar em paz com o Senhor, com o nosso próximo e nem com o Senhor. Por isso o perdão, por isso a mansidão, por isso a humildade são de suma importância para um cristão. De suma importância para serem vividas, né? Como cristãos que nós somos. E que Deus nos ajude a termos uma vida que verdadeiramente glorifica o seu nome. Ok, queridos? Vamos encerrando por aqui. Domingo estaremos colocando aí novos temas para que você possa escolher, para que nós possamos estar meditando aí durante a próxima semana. Que você tenha um final de semana abençoadíssimo, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Domingo é Santa Ceia do Senhor, não esqueça, ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.